Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Nós hoje estamos dando início ao nosso 9º vídeo para o nosso canal no YouTube, que tem como um link Lauro Escatologia. Por favor, acesse o nosso canal, se inscreva, deixe um comentário, Deus seja convosco. O nosso vídeo de hoje é com respeito à parábola das 10 virgens, um texto muito comentado e muito difundido, porém tenho observado que muitos pregadores não chegam a uma conclusão da elucidação dessa mensagem profética. Na verdade, o Senhor Jesus, ele propôs esta parábola numa terra onde não se pratica a poligamia, tendo em vista a quantidade de noivas ou virgem que está comprometida com um único noivo. Então vamos observar o texto 25 de Mateus, que diz assim a palavra do Senhor. Vamos ver a leitura rapidinho. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Você observa que essa parábola é cheia de detalhes. Tem o número 10, tem a palavra semelhante, tem a palavra virgem, tem a palavra lâmpadas, a palavra azeite, a palavra vasilha, a palavra noivo, a palavra nécia, a palavra prudente, o tardar do noivo, o adormecer de todas, o grito da meia-noite, o grito eis o noivo, o levantar-se de todas, as lâmpadas das nécias se apagando e as lâmpadas das prudentes acesas, e o não das prudentes e o ide antes os que o vendem comprarem. Então esta é o nosso assunto de hoje. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo. Isso aqui é que é o problema. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Essa é a minha tradução. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Prezados ouvintes que nos seguem no nosso canal do YouTube, eu quero compartilhar então convosco esta parábola para nós, nos dias de hoje que nós estamos vivendo. Esta parábola é um pouco meia controversa, porque muitas pessoas que pregam dizem que esta parábola, as virgens, referem-se à nação de Israel. Eu quero discordar, meu ponto de vista. Eu discordo porque, quando se trata de virgens, quando se trata de mulher, se trata de religião no sentido escatológico da parábola. A parábola tem as suas metáforas.
Se nós olharmos os detalhes no livro do Apocalipse, nós vamos observar no capítulo 2 e o versículo 20, uma mulher chamada Jezabel, e ela vem representar alguma coisa. Capítulo 2 e o versículo 20 do livro de Apocalipse. Está bem claro ali. Tenho contra ti o tolerares esta mulher Jezabel. Então você vê que ela estava ensinando na igreja. Por detrás dessa mulher existe uma representação profética. Ela tem um segmento religioso, uma representação religiosa. Lá no capítulo 12 do mesmo livro do Apocalipse, vem apresentar uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, grávida de esperança messiânica. Essa mulher, com toda certeza, ela tem a sua representatividade. É mulher, não está dizendo que é mulher, não está dizendo que é virgem, não está dizendo que é noiva. Esta mulher, com certeza, é Israel. Porque ela tem uma representatividade através de Maria. No capítulo 17, do mesmo livro do Apocalipse, nós vamos ver uma mulher embriagada, montada numa besta. E ela está vestida de escarlate. Esta mulher, com toda certeza, é o catolicismo romano. Lá no capítulo 19 do mesmo livro do Apocalipse, nós vamos ver uma quarta mulher, só que não é chamada de mulher, é a noiva do Cordeiro. Fazendo um paralelo com o 25 de Mateus, é as 10 virgens. No caso, porque lá em 19 de Apocalipse, aquela noiva, ela vai para o casamento. E estas 10 virgens aqui, elas estão exatamente esperando o noivo para o casamento. Claro que nós sabemos com toda certeza que é uma história, que também tem uma representação daquele casamento nos tempos de Israel, lá nos dias de Cristo, e que quando chegava no dia do casamento, o noivo, tarde da noite, ia lá para a casa da jovem, a jovem teria que esperar ele no caminho com as colegas, com as lâmpadas, para esperar o noivo. Nós sabemos que é mais ou menos uma representação assim. Mas eu quero dizer para você o seguinte: essa parábola, ela é carregada de metáforas e ela tem o seu cumprimento em nossos dias. Primeiro, quando se trata de noiva, é a noiva do Cordeiro, é uma metáfora, é a igreja. Por que agora vem dizendo assim, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens? A palavra semelhante nós só não conseguimos entender que é mais ou menos igual. Não é 100% igual, mas é mais ou menos. Então vamos dizer que é 99% a palavra semelhante. Agora, o número 10 também tem o seu símbolo. Por que o senhor não disse que era 9? Por que o senhor não disse que deveria ser 11? Não, o número 10 significa dizer completo. E esse número 10, nessa representação aqui das 10 virgens, significa dizer, nesse número completo, os segmentos, os ministérios cristãos que estão comprometidos com Cristo. Ou seja, é o cristianismo com os seus segmentos, os seus ministérios, que é exatamente bem completo. Porque você pode ver hoje, em cada igreja em cada esquina tem uma igreja evangélica. E tem vários nomes, tem nomes para todos os gostos e tem igreja para todos os gostos. Então, o número 10 é um número bem completo. As virgens. A palavra virgem significa dizer pureza, gozo puro. Então, já isso não se pode dizer de Israel que é virgem, bem pelo contrário. Israel vem representado numa mulher casada e infiel ao seu marido. No caso, Deus. As lâmpadas. O texto está dizendo assim bem claro, que as 10 virgens tinham lâmpadas, e as lâmpadas estavam acesas. Se as lâmpadas estavam acesas é porque tinha óleo nas lâmpadas. E esse óleo, esse azeite, vem a representar a pessoa do Espírito Santo. Agora,
a palavra de Deus no Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para meus pés é a tua palavra. Olha os detalhes. E luz para o meu caminho. Então você vê que essa palavra aqui, ela produz dois focos. Para os pés, para clarear aonde nós estamos pisando, e para iluminar o nosso caminho, para não andarmos em trevas. Por isso, eu sempre prego por aí dizendo o seguinte: nós devemos observar a igreja que nós estamos servindo a Deus. Você observe bem, porque existe igreja para cada gosto. Em cada esquina tem uma igreja. Mas eu quero ver o fundamento dessas igrejas, como é que funciona. Vamos observar os detalhes. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Isso está escrito. Que todas as 10 têm lâmpada. A lâmpada é a palavra de Deus. Preste bem atenção. Porque lâmpada todas elas têm. A palavra de Deus é regada a azeite. E quando o Senhor fala a Jeremias, o Senhor diz assim: Jeremias, o que é que você está vendo? Aí eu estou vendo isso, uma vara amendoeira, estou vendo isso, mas isso está... Aí o Senhor diz assim: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Esse o velar de Deus sobre a sua palavra é exatamente o azeite que faz a sua palavra funcionar. Certo? Agora, vasilhas. As vasilhas, infelizmente, aquelas 5 nécias não levaram azeite nas vasilhas. Elas estavam comprometidas com o noivo. Elas não sabiam a que hora ia chegar o noivo. Se no entardecer do dia, se pela meia-noite, se pela madrugada ou se pela manhã. Elas esqueceram de levar azeite na vasilha, enquanto que as prudentes levaram azeite na vasilha à parte. Ou seja, além das lâmpadas, que é regada a azeite para dar o foco de luz, para iluminar o teu caminho e iluminar aonde você está pisando, aonde você está servindo a Deus. As prudentes levaram, só que as imprudentes não levaram. Elas disseram assim: meu Senhor pode demorar, então eu vou me preparar, me precaver com azeite também nas vasilhas. Então esse azeite das vasilhas, você pode ter certeza que não é o azeite da lâmpada. O azeite da lâmpada é uma coisa, o azeite da vasilha é outra coisa. Quando se trata de azeite na vasilha, esse azeite é a pessoa do Espírito Santo numa linguagem simbólica. Agora, a vasilha é o ser humano, o nosso vaso. Porque o Senhor um dia disse assim: Jeremias, você desce lá à casa do oleiro e eu vou te mostrar como é que o oleiro está trabalhando naquelas rodas lá, fazendo um vaso de barro. E o vaso é uma representação do ser humano. Então, vasilha, o nosso coração; azeite, o Espírito Santo. Aquelas 5 imprudentes não tinham, mas tinham a palavra. Não interessa como pregam. O apóstolo Paulo diz assim: pregam a tempo e fora de tempo. Pronto, pregam. E o Senhor disse assim: e que não é contra nós, é por nós. Então você vê que as lâmpadas na mão das 10 virgens, todas elas estão funcionando. Lembrando que quando o noivo chegou, ou deu o grito lá, elas disseram assim: dá-nos do vosso azeite. É do vosso, não é o azeite da lâmpada. Porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes reclamaram, disseram para ela: não, o que é meu. A salvação é individual. Eu não posso tirar o meu Espírito Santo e entregar para você. Se você quiser ir para o céu, a respeito com o arrebatamento, você precisa ter o Espírito Santo. O que é meu, não posso. Olha, a salvação é individual. As prudentes disseram logo: não, eu não posso fazer isso. Se você quiser, vai. Ainda existe vendendo azeite. Mas já era meia-noite. Você observa os pequenos detalhes. Então você vê que
quando se dá o grito da meia-noite, essas todas virgens se levantam, porque está escrito assim, ó, mais à meia-noite, versículo 6. E o noivo não chegou ali, foi apenas o grito, um clamor. Você preste atenção nisso aqui, tá? Que o texto diz assim, ó, o noivo representa a pessoa do Senhor Jesus. Se o noivo é o Senhor, as 10 virgens representam a igreja. Não representa Israel. Israel é uma coisa, a igreja é outra, não podemos confundir. Essas são aquelas verdadeiramente que nasceram de novo, no caso, aquelas 5 prudentes. Agora, a palavra néscia, assim é forte dizer isso, mas chama-se de louca. E a Bíblia diz assim, ó, a mulher sábia edifica a casa, a louca, com a própria mão, estraga tudo. Então observe pequenos detalhes que diz assim, as prudentes. No relato acima, no caso da parábola, já vimos a diferença entre as prudentes e as loucas. Qual era a prudência? Olha, a diferença era essa aqui, ó, é que a prudente tinha azeite nas lâmpadas. As nécias também tinham azeite nas lâmpadas. Agora, todas dormiram, tosquenejaram, ou seja, as pálpebras dos olhos carregou, o noivo atrasou, e aí eu vou explicar isso aqui para você. E aí todas dormiram, mas todas tinham lâmpadas e todas tinham azeite nas lamparinas. Todas as 10 lâmpadas das 10 virgens tinham foco. A diferença das duas era que as prudentes tinham azeite na vasilha à parte e as nécias não tinham. Agora vamos falar um pouquinho sobre o tardar do noivo. O tardar do noivo, como é sabido, meus amados, esse tardar significa dizer que Deus está trabalhando com Israel desde 1882 no mundo, através do movimento sionista. Deus está trabalhando porque essa parábola aqui, ela é também indissociável a Israel. A parábola caminha junto para Israel e para a igreja. Você vê que a igreja, ela não poderia pregar arrebatamento sem que Israel estivesse no cenário da escatologia de volta. Quando é que Israel chegou no cenário da escatologia? Ou seja, quando é que Israel chegou no centro do planeta de volta para se estabelecer na terra que o Senhor deu a eles? Foi em 1948, mas Deus está trabalhando com Israel desde 1888, através dos chamados movimentos sionistas, ou seja, deixe as terras onde estão e vão para a terra que o Senhor lhe prometeu. Agora, isso aqui, Israel demorou a reconhecer esses movimentos e voltar para a sua terra. Isso aqui significa dizer que a coisa foi retardando o tempo da profecia. Você vê que a igreja até esse tempo não pregava arrebatamento, não poderia pregar. Israel não estava no centro do planeta. Israel não estava na sua terra. Agora, vamos lembrar isso aqui. Por causa dessa demora, Israel sofreu 2 grandes guerras mundiais. A guerra de 1916 e a guerra de 1945, e Israel teve grandes perdas. E foi exatamente por causa da guerra de 1945 que exatamente Israel foi exatamente para o Oriente Médio, estabeleceu-se na terra e com muitas baixas, com muitas vidas perdidas, mas o certo é que Deus estava trabalhando com Israel. Isso significa dizer o tardar do noivo. Veja só. O adormecer de todas significa dizer que nós estamos vivendo hoje no meio de tantas liberdades. Tem liberdade para tudo. Até nas nossas igrejas existe tanta liberdade que no final até já passou de liberdade, é libertinagem. Porque eu vou dizer uma coisa para você. O assunto que é sagrado já virou até, já saiu até de moda que é sagrado. Tá? E a palavra de Deus está dizendo assim, nos dias em que estamos vivendo, nesta era de tanta liberdade, de tantos direitos
consumismo, materialismo, é possível que os nossos olhos vão ficando altivos por causa da situação que acontece hoje no mundo. Aí o Senhor foi bem claro, dizendo lá para João que nós, nos últimos dias, os nossos olhos estariam carregados de concupiscências. Concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. Tá? Que hoje o que vale é o ter. E aí, a situação nas nossas igrejas está bem lamentável. À meia-noite, quero mostrar para você. Aqui começa o início da geração do tempo do fim. Meia-noite, preste bem atenção. Quando Israel se posiciona, sofreu aquelas duas guerras, 1948, vai para o Oriente Médio. Aí a igreja começou a pregar o arrebatamento. Aí sim, Israel estava lá. Por que Israel precisava estar lá? Olha bem, preste bem atenção. Meia-noite. Sabe o que é isso aqui? Israel é a corda do relógio profético de Deus. Não é o relógio. Israel é a corda do relógio, porque o relógio é Deus. Essa corda do relógio teria que ser puxada exatamente à meia-noite. E meia-noite é o horário neutro. Israel puxou a corda. E aí houve o badalaço do relógio. O que acontece a partir de lá? Houve aquela gritaria, a independência de Israel. Com a independência de Israel, Israel tem agora a sua nação, a igreja se despertou. Foi aquele levantar-se das 10 virgens. Aí elas agora se preparam e dizem assim, olha, quem tem azeite se preparou. Disse assim, bom, a minha lâmpada está funcionando e o azeite na vasilha tem reserva aqui, tudo bem, não tem problema. Já houve o grito aí da meia-noite, mas o noivo não apareceu, ele está a caminho. Aí as mestres disseram assim, olha, então agora eu preciso de azeite. Eu preciso de azeite como reserva, porque eu não tenho, só tenho o da vasilha, e da vasilha já está fumegando. E esse grito da meia-noite foi aquela batida que David Ben-Gurion deu na mesa, uma martelada, e disse assim, está decretado o Estado Independente de Israel no dia 14 de maio de 1948, às 16 horas da tarde. Ali foi o grito da meia-noite. E sabe por que isso aqui é profético? Porque ele bateu com um martelo, não foi com machado e não foi com facão. E o martelo é o símbolo da palavra de Deus. E o Senhor diz assim, não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha? Pois é, este homem decretou a independência de Israel batendo com um martelo na mesa. Está profetizado isso aqui. O martelo é o símbolo da palavra de Deus. Então, meia-noite, quando aconteceu? 14 de maio de 1948. Mas hoje nós estamos em 2021. Quantos anos nós já estamos? 73 anos. E o noivo ainda não veio. Mas por que esse noivo ainda não veio? Se já faz 73 anos que o grito aconteceu, mas espere, o grito aconteceu no versículo 6. E o noivo só aparece no versículo 10. Entre o versículo 6 até o versículo 10, já vai passando 73 anos e Jesus ainda não veio. Mas por que disso aqui então? Mas espere, você parece que não está entendendo que a palavra de Deus está dizendo que os tempos dos gentios têm que se completar. Agora, o grito da meia-noite aconteceu em 48. De lá para cá veio uma geração aí. Agora, os tempos dos gentios começou em 1967 com a Guerra dos 6 Dias. De lá para cá é que vai bater o tempo. O tempo dos gentios é diferente do tempo de Israel. Israel é uma coisa, embora caminhe paralela à igreja, o tempo dos gentios é outro. O tempo dos gentios começou a se completar no dia 1º de junho de 1967, começou a se completar. E vai à plenitude depois do arrebatamento da igreja lá com a guerra do Armagedon. Então o que eu posso dizer com isso para você? Por que Jesus ainda não veio então? Vou falar uma coisa para você. Se a igreja tem uma representação de noiva dentro da palavra profética, eu quero dizer para você o seguinte, a noiva, ela tem o seu ciclo menstrual. E ciclo menstrual é sujeira. E o que nós estamos vendo
o ciclo menstrual desta noiva cristã, essa igreja. O que nós vimos de sujeira, os nossos líderes, eu nunca vi tanta vergonha no meio do nosso povo de Deus. Líderes se manchando, trocando o ministério por bacatela, se corrompendo, adulterando, a sujeira que está por debaixo dos tapetes. Eu quero dizer uma coisa para você. Por isso Jesus ainda não veio. Porque a noiva ela está no seu ciclo menstrual. Enquanto não passar o ciclo menstrual, Jesus não poderá vir. Mesmo tem outro detalhe por detrás. Então, o que eu vou dizer para você agora? Quando a noiva passar esse ciclo de sujeira, aí sim, ela vai falar com o Espírito Santo, que é o amigo do noivo, que lhe assiste e vai dizer, eu estou limpa agora. A menstruação já foi, a sujeira já foi. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente o toque da trombeta de Deus e o Senhor vai arrebatar a sua igreja. Enquanto a igreja estiver nesse ciclo de sujeira, não estiver pura, a igreja não vai falar para o Espírito Santo que nos assista. Isso é claro de se entender. Enquanto isso está caminhando, um processo de paz no Oriente Médio que envolve Israel e as nações que fazem fronteiras, a Síria, o Líbano, os palestinos, a Jordânia e o Egito. Enquanto esse ciclo desse processo não estiver fechado, a noiva aqui também, nesse processinho que está acompanhando, correndo paralelo, a noiva está suja. Enquanto a noiva estiver suja, o Espírito Santo não pode dar o grito para o noivo, ora vem, porque agora a noiva está limpa. Enquanto isso não acontecer, é impossível Jesus vir buscar a sua igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para você, prepare-se, porque o processo no Oriente Médio caminha a passos largos. Você viu que o ano passado quem estava na presidência dos Estados Unidos era Donald Trump. E ele fez algumas nações do Oriente Médio, das nações árabes, um processo de paz com Israel. Mas o que interessa para nós, o processo de paz é Síria, Líbano, Egito, Jordânia e os palestinos. O Egito fez em 79, os palestinos em 93 e a Jordânia de 94. Falta a Síria e falta o Líbano. Quem dita a política do Líbano é Síria. Acertou Síria, acertou o Líbano. Quando isso aqui acontecer, fechou o processo de paz, o arrebatamento é iminente. Tenha certeza disso? Prepare-se, porque a gente não consegue acompanhar o que acontece nos bastidores. Então, hoje a minha conclamação a você, prepare-se, esteja despertado. Não se misture dessa sujeira que acontece nos bastidores desses grandes líderes das nossas igrejas. Prepare você. A salvação é individual. Tá bom? Deus abençoe. Se inscreva lá no nosso canal e deixe a mensagem se você gostou.